E como é que aquela empresa de Londrina te achou? Eu, de 2005 a 2012, mais ou menos, eu ganhei todos os congressos que eu participei. Então eu levava minhas pesquisas científicas e eu sempre ganhava o primeiro lugar da categoria que eu estava atuando. E aí depois, ou eu ou alguém do meu grupo que ia representar. Então eu estava em evidência na época, assim. Eu era um aluno, tinha 26, 27 anos na época, eu acho. Mas na parte de desenvolver matérias odontológicas eu comecei a ganhar essa relevância, né? E aí eles estavam, na época, querendo ter desenvolvimento próprio de produtos, né? E aí a gente se conheceu lá e as coisas aconteceram. Tu tem como dar um exemplo de que tipo de materiais que nós estamos falando, Fabrício? Tenho. Bom, eu saio dessa empresa, volto para Pelotas, né? A minha esposa, a Aline, ela também é desenvolvedora de materiais odontológicos, ela também é pesquisadora, então nós nos conhecemos dentro do laboratório, né? Boa, eu gosto de saber essas histórias, Fabrício. Aonde? Eu tenho que começar por aí porque é aí que as coisas começam mesmo, Qual é o nome né? dela? Aline. Dale, Aline! Deve estar assistindo! Com certeza tá. E a gente era do mesmo laboratório, né? A gente foi amigo durante uns 5 anos antes de começar a namorar. Aqui em Pelotas? Aqui em Pelotas, né? Ela é daqui? Ela é de Rio Grande. Ela é cassineira, é de Rio Grande. E então a gente estudava juntos, a gente era amigos e tal, né? E aí começamos a namorar e em determinado momento casamos, né? E aí olhamos para nossa vida, o que nós vamos fazer, né? Vamos dar aula na universidade os dois. Então era uma possibilidade, eu dei aula na universidade por um tempo também. Só que na época eu tinha trabalhado em outras empresas, desenvolvendo material para outras empresas, dando consultoria para outras empresas, publicando um monte de artigos científicos. E nós nos perguntamos, por que não abrir uma empresa para nós mesmos, né? Já que nós dois sabemos desenvolver materiais odontológicos, nós não tínhamos capital, não tínhamos financiamento. Então era uma ideia apenas, né? Como é que abrir uma empresa, uma fábrica do nada, assim, né? E nós tivemos essa ideia, né? Desenhamos alguma coisa no Excel lá, se dava viabilidade, dentro das ferramentas que nós tínhamos na época para entender se dava viabilidade ou não. E em 2012 nós inauguramos essa empresa, que é a Ihler Biomateriais. Onde foi? Ela foi criada ali na Marcílio Dias. Marcílio Dias com Cassiano. Marcílio Dias com Cassiano, né? Cassiano fazendo parte da tua vida. Tá, tem que voltar para lá um dia. E aí, o que acontece? Nessa empresa de Londrina que eu trabalhava, eu desenvolvi muitos produtos lá e saí de lá com portas abertas. O pessoal são amigos até hoje, assim. Mas tinha alguns produtos que eu queria fazer na época que eu não tive espaço para fazer. E eu fiquei com aqueles produtos na minha cabeça durante anos, né? Eu tinha que fazer aqueles produtos, né? E o que é? Uma pomada, um dente falso? Quando a gente vai fazer uma prótese, né? Eu vou falar do primeiro produto que foi a virada de chave da empresa, da Ihler. Onde a Ihler hoje é líder na América Latina desse produto, dentre outras coisas, né? Quando a gente vai fazer um procedimento estético, uma prótese, uma coroa, uma faceta, nós temos que copiar os dentes. Tem que fazer uma cópia dos dentes, que a gente chama de moldagem, né? Para fazer essa moldagem, existem vários tipos de materiais. Materiais super simples e materiais super tecnológicos e muito precisos. Esses materiais super tecnológicos e muito precisos, na época, tinha umas 4 ou 5 empresas no mundo que fabricavam isso apenas. Empresas alemãs, americanas e uma italiana, que eu lembro assim, agora, rapidamente. Era muito difícil fazer isso, né? E eu queria fazer esse produto porque era muito difícil, tinha muito valor agregado, era muito tecnológico, né? Quem fizesse aquilo teria vantagens competitivas, né? E aí eu me propus nós nos propusemos fazer esse produto como o primeiro produto da empresa, que era uma tecnologia que nós nunca havíamos estudado. Apesar de eu ter, na época, já muitos artigos, tal, nunca tinha estudado isso, né? Então era legal também porque era uma coisa nova. Eu enjoo um pouco fácil das coisas. Então eu me proponho fazer uma coisa, eu fico super intenso naquela atividade, trabalho 24 horas por dia durante meses, e tem uma hora, quando fica pronto, eu não quero mais ver, eu quero outro projeto. Então esse é o Fabrício, né? Então, pode crer. Então na Ihler, por exemplo, como é que funciona? Eu trabalho no P&D intensamente, e quando eu transfiro para produção, eu abandono o filho, né? Quando o filho está mais ou menos criado, eu mando ele para fora de casa, eu dou para alguém para pensar no outro filho. Então esse material chamado silicone de adição é um silicone, tá? Que é um material odontológico. Era muito difícil fazer, nenhuma empresa no Brasil fabricava isso, por algumas razões que a gente descobriu depois, que realmente era muito difícil fazer. E a gente se propôs a fazer esse como primeiro material. Hoje a Ihler ela é líder no Brasil, com certeza, né? Então nossos concorrentes eram empresas muito grandes, multinacionais, né, para esse produto.
logo nos primeiros anos a gente já começou a ter já alguma relevância e hoje a gente é líder absoluto, né? Me conta como é que foi desenvolver, porque pelo que eu tô entendendo, um baita de um desafio tu assumiu. Muito, muito, assim. A gente começou... Isso é que é louco, tu desculpa, que tem coisa acontecendo em Pelotas e a gente nem sabe, cara. Sim. Então, em 2012, Sim. tu e a Aline resolveram fazer um produto Sim. que ninguém no Brasil fabricava. Sim. E vocês aqui em Pelotas resolveram Exatamente. criar. E assim, foi bem história... aquela coisa de começar na garagem, né? Porque, na verdade, uma empresa odontológica ela é regulada pela Anvisa. Então, entre você ter uma ideia de abrir uma empresa odontológica e ela poder ir a mercado, tem muita regulação. No nosso caso, foram 3 anos. 3 anos entre inscrever um CNPJ na junta comercial lá e poder comercializar o primeiro produto, por questões regulatórias, né? Então, no primeiro e segundo ano, principalmente, eu não tinha nem ambiente para poder produzir isso, né? Desenvolver, né? Laboratório. Então, teve a fase lá no inicial, foi no escritório de casa. O escritório de casa virou meu laboratório, né? A gente afastou os livros, os brinquedos da Júlia, nossa filha, né? E virou um mini laboratório onde eu comecei a desenvolver algumas coisas iniciais ali. Aí depois a gente teve uma sede própria ali na Marcílio Dias, mas começou prospectando, entendendo a química da coisa, né? E tentando, errando, dezenas, centenas de vezes, né? Até começar a chegar em uma formulação viável, assim. Quando é que foi essa formulação viável? Quando tu chegou nela, tu deu esse sorrisão e pensou, cara, tô fazendo história? Foi isso mesmo, né? Teve um momento ali onde eu comecei a juntar algumas peças que faziam sentido, né? E eu comecei a ter um material odontológico parecido com aqueles alemães, americanos, ainda muito longe do que nós temos hoje, né? Porque as coisas melhoraram muito, a tecnologia, né? Mas realmente eu vi, tem fundamento, vai dar certo por aqui. E qual que era o... Eu tinha na época talvez lido aquele livro Oceano Azul, devia estar inspirado por aquele livro, assim. Eu queria descobrir alguma coisa que não tivesse concorrência, assim, sabe? Que algo que se eu fizesse, a chance de dar certo seria muito grande porque eu estaria fazendo algo que ninguém fazia, né? Então, o dentista brasileiro naquela época, para usar esse material odontológico, pagava muito caro. Muito caro. Por quê? Porque era um produto importado, dolarizado, né? Então, eu sabia, se eu conseguir desenvolver isso com uma mínima qualidade, né, eu vou ser muito mais competitivo, né? Então, a ideia foi essa.